Uma rádio de palavra. O resumo da semana no programa Dias Andados com Sueli de Melo. Contra todas as expectativas de acompanhamento do século do conhecimento, da informação, da inovação, continuamos a regredir. Continuamos a ser impedidos de avançar, de ter tempo, disponibilidade e condições para ganhar habilidades e desenvolvê-las. Isto porque somos obrigados, dia sim também, a mantermos-nos presos em discussões estéreis. O Partido Estado fez um bom trabalho de casa ao longo destes quase 50 anos e com maestria abocanhou as instituições, pessoas e suas mentalidades que cometem atrocidades imbuídos no espírito de que é o certo a ser feito. Mas a realidade é lamentavelmente mais aguda e vem-se intensificando e acelerando a repressão, o controle desmedido, digno de quem tem a lição bem estudada dos ensinamentos contidos nos escritos de Nicolau Maquiavel sobre o caminho que os governantes devem tomar para se manterem no poder, usando da velha máxima: os fins justificam os meios. E mais uma vez, quando pensávamos já estar no fundo do poço, é-nos mostrado que muito mais há ainda por onde cair. Ora, no nível mais abaixo do que já estávamos, os grevistas viraram delinquentes, criminosos da pior estirpe e quase que com a cabeça a prémio. Não admira que já se tivesse avisado que as forças de defesa e segurança estariam em prontidão para atuar nos dias de greve. Empunhando perigosos e letais cartazes de aviso de greve, prontos a serem colados nas portas das instituições a que pertencem, os grevistas foram prontamente impedidos pela Polícia Nacional de cometer um ato que, de certo, representava um perigo à nação. Os grevistas, um enfermeiro no Bengo e funcionários da ENDE no Ambo, foram apanhados em flagrante delito, de sabe-se lá Deus o quê, tendo o do Bengo sido libertado no mesmo dia e os do Ambo sido alvos de julgamento sumário no dia seguinte. Surpreendentemente, por insuficiência de provas, foram absolvidos e postos em liberdade. Toda esta trama foi precedida de exaustivas rondas de negociação entre as centrais sindicais e o Executivo, em que não se chegou a qualquer acordo. As centrais querem, porque querem, 100 mil kwanzas como salário mínimo para todos, e o Executivo mantém-se firme no propósito de estipular salários de acordo com a dimensão das empresas. 50 mil kwanzas para as micro, 70 mil para as médias e 100 mil para as grandes empresas. Mas atenção, sine die. Desencontrado do Executivo, o birro político do Comitê Central do MPLA, que também veio a público dar o ar da sua graça, sugere que o salário mínimo passe para 40 mil kwanzas e vá-se aumentando anualmente até chegar ao desejado pelos sindicatos. Estariam, porventura, os membros do birro político do MPLA dispostos a viver ou sobreviver com 40 mil kwanzas por mês, a ver como a banda toca? Que aritmética usariam para, a cada fim do mês, repartir os tais 40 mil kwanzas na compra de alimentos, pagamento de mensalidade dos filhos, TV, internet, água, luz, transporte, entre outros? Se os 100 mil kwanzas que as centrais exigem para muito pouco hão de servir, o que pretendem que as pessoas façam com 40 mil? São perguntas que certamente não terão respostas. E o que também não teve resposta, ou pelo menos uma resposta favorável, foi o pedido da UNITA para se discutir as causas e consequências da greve no Parlamento. Para a bancada parlamentar do MPLA, enquanto decorrem as negociações entre os sindicatos e o Executivo, não se deve criar ruído. Terá sido uma punchline para o birro político do MPLA? Terão os deputados percebido que a conferência do maioritário criou ruídos na negociação? Mais perguntas sem resposta. O que sabemos mesmo é que esta batalha entre sindicatos e governo ainda tem muito pano para manga. Mas, pelo visto, os trabalhadores agora, pelo menos um pouco mais unidos, decidiram dar um basta.
Que o digam os médicos, enfermeiros e professores, que sem grandes surpresas foram os que em maior número aderiram à greve. Isto leva-nos à música escolhida para hoje, numa alusão às pessoas que enriquecem mediante exploração dos outros, o brasileiro Zeca... que afinal não está assim tão alinhado aos maninhos, que o fato que lhe foi dado pelos líderes da FPU, afinal, não lhe cabe. Tendo-se descoberto federalista, descobriu também que afinal se enganou na porta em que bateu e confundiu a UNITA com o PRS. Entre as justificações usadas para abandonar o grupo parlamentar da UNITA, o também empresário apontou o facto de não se rever no modelo das autarquias, tendo, entretanto, assumido a essencial que sequer sabe qual é a posição da UNITA quanto às autarquias, porque nunca discutiram o assunto. Tenho dúvidas de que haja algum angolano que não saiba o que o grupo do Galo Negro pensa sobre as autarquias, mas também temos de convir que há muito boa gente distraída neste país. Francisco Viana queixou-se ainda de não ter a liberdade de pensar pela própria cabeça e disse pronto para que lhe seja cassado o mandato se necessário for. Mas, como diz o sábio ditado africano, não se pode comer ginguba debaixo d'água porque tarde ou cedo vem à superfície. Este assunto leva-nos à conversa com José Gama, mais uma vez aqui. Boa tarde, bem-vindo, Gama. Muito boa tarde, Sueli. Começo por perguntar, a UNITA não aprendeu com as experiências do passado? Bom, eu acho que o problema não está com a UNITA, o problema está na convicção ou ausência de convicção do próprio deputado que faz esta desfeita. Nós vimos durante a campanha eleitoral o Francisco Viana a fazer uma campanha a defender eleições autárquicas. E a UNITA, já depois das eleições, as gerais de 2022, a sua bandeira foi pela luta pelas autarquias. Quer dizer, passado 2 anos das eleições é que Francisco Viana se descobriu que
afinal, é contra as autarquias. E se nós olharmos também aqui para os pronunciamentos que ele tem estado a invocar, parece-me que está a ser coberto com várias contradições. Na carta ele diz que é contra as autarquias, nas entrevistas já está a dizer que é pelas autarquias, na carta diz que é pelo federalismo, mas o federalismo, ou a menos que ele não conheça o federalismo, porque nos Estados Federais, está aí o Brasil, os Estados Unidos, existem as autarquias, que eles chamam de eleições municipais. Portanto, eu penso que deve haver aí alguma coisa que não está certo. Há Que não algo que está certa. Francisco Viana esteja a esconder e que seja o real motivo pelo qual ele quer afastar-se do grupo parlamentar da UNITA? Jonas Savim dizia que quando se está a falar com o seu interlocutor, o mais importante não é o que ele diz, mas o que ele não quis dizer. Se nós prestamos atenção naquilo que o Francisco tem escapado nas entrevistas, pelo menos há dias ele falou à Rádio Despertar e no dia 16 esteve a lamentar que não foi convidado para a delegação que acompanhou o presidente João Lourenço à China. E ele diz que ele esteve na China há algum tempo, tem escritórios por lá, tem empresas dele a serem representadas neste país e que deveria ser chamado. Quando olhamos para este pronunciamento, percebemos que o problema de Francisco Viana não é de política, não é de convicções políticas, mas é um problema de origem empresarial. E veja que em tempos no Parlamento ele fez algumas reivindicações e disseram-lhe na cara que os dinheiros que o Estado tem estado a gastar também serviam para pagar as suas empresas. E ele tinha empresas a prestarem serviços também no Parlamento. Ao tempo do presidente Nandó, retiraram-lhe as empresas e ele deu hoje uma entrevista ao Novo Jornal que admite que tinha empresas a prestar serviços no Parlamento. Então, provavelmente que as suas empresas entraram com problemas, está com uma crise empresarial e está à procura... Mas estes problemas a que te referes seriam resolvidos ao Francisco Viana passar a ser deputado independente ou seria mais fácil ele renunciar ao mandato de deputado? Sim, quando ele quando um dia é recebido pela Carolina Cerqueira, não comunica a direção do partido a qual ele está. Dia seguinte, faz uma carta a se desvincular da bancada parlamentar da UNITA. Quer dizer que e ele na carta diz que a carta vem dar sequência à abordagem que tiveram previamente. Quer dizer que ele fez um acerto com a Carolina Cerqueira, fez um acerto e tomou a decisão de que o melhor seria se desvincular da bancada parlamentar da UNITA. Provavelmente há alguma contrapartida por ali. Eu penso que ele não está a sair só porque quer ser deputado independente ou quer ser um deputado que não obedece às orientações do... Ou talvez não queira simplesmente estar vinculado à UNITA? Não, nós temos deputados, olha, no MPLA temos deputados como Roberto de Almeida, que às vezes votam até em direção contrária ao próprio MPLA. A UNITA tem deputados, já teve deputados que votaram em posições ou orientações de frente à direção do partido, e não é a primeira. E vamos ver uma coisa, aqui já um antecedente de Viana. Já houve uma vez, o presidente foi ao Parlamento, creio que foi em outubro, quando foi apresentar o discurso do Estado da Nação. A bancada parlamentar da UNITA fez um acerto para ninguém pousar com o presidente, e já aí o Viana tomou uma posição contrária e foi pousar com o presidente em dissonância com a bancada, o grupo parlamentar da UNITA, e nada lhe aconteceu. Ele pode, se ele quiser, estar novamente na bancada parlamentar da UNITA e tomar as suas decisões de forma autónoma, até porque o próprio deputado é autônomo e é livre de votar e tomar as suas decisões perante a Casa Ao que Francisco Viana diz, pelo menos aqui em entrevista à Rádio Essencial, ele disse que não tinha liberdade de pensamento, que os discursos dele tinham que ser sempre pautados pelo que a UNITA defende. Existe aqui alguma restrição
permissão por parte da própria UNITA de ele se expressar ou ter o pensamento que quer, agir da forma que quer, argumentar da forma que quer? Há aqui alguma repressão por parte da UNITA para ele ter este sentimento? Bom, é normal que os partidos, quando querem tomar uma posição pública, ou melhor, os deputados na Assembleia Nacional, para não ficarem em dissonância, eles podem e devem fazer um acerto, né? Porque não pode também um grupo de deputados defender uma coisa e o outro não. Há aquela disciplina e irem num sentido de coerência. Agora, a menos quando Viana está a dizer que isso não acontece, que era obrigado a isso, no fundo ele está a pedir uma autonomia, está a pedir quer independência, não quer ficar aliado às posições da UNITA, mas há aqui outra contradição. Ele está a dizer que o que lhe incomoda é ser referenciado constantemente como deputado ou membro da UNITA. Mas ontem ele deu uma entrevista à rádio MFM e nesta entrevista o que é que ele está a dizer? Ele está a dizer, olha, tivemos aqui uma atividade em Luanda com o nosso primeiro secretário, Adriano Sapinala. Ele primeiro diz que nunca se revê com isso, mas está a apresentar aqui o senhor Sapinala como nosso secretário. É que ele está-se a incluir na própria UNITA. Portanto, há muitas contradições nas posições do Viana. Provavelmente o que deve ter acontecido é o Presidente da República foi à China, o Presidente conseguiu empréstimos, se calhar alguém lhe prometeu que com a chegada do Presidente haveria alguma luz no túnel para resolver os problemas das suas empresas e como garantia, ele antecipa-se, retirando-se da bancada parlamentar da UNITA para assinalar ao MPLA. Mas também há uma coisa aqui, o próprio MPLA também parece que não quer, lá pertinho, esses dias está a ter problemas na bancada parlamentar, não está a sentar perto da bancada com os deputados da UNITA, estava-se a sentar perto dos deputados do MPLA e os próprios deputados do MPLA também não querem ele ali por perto. Portanto, há aqui Francisco Viana está aqui. Eu acho que o que ele deveria fazer é colocar o seu lugar à disposição para um outro deputado, isso em respeito, em honra dos militantes da UNITA e o eleitorado. Ele diz-se disposto a fazer isso. Estará a faltar coragem ou está à espera nessas condições já não é mais de garantir a disponibilidade, é de entrar em ação. Porque ele está aqui com um problema reputacional, as pessoas não estão a perceber. O que ele deveria já fazer é, da mesma forma que fez a carta para Carolina Cerqueira, pedir para sair da bancada parlamentar do maior partido da oposição, ele deveria fazer também já uma outra a pedir desvinculação do Parlamento, poderia pedir até a suspensão do cargo de deputado e invocar que é incompatível com a atividade empresarial, porque veja aqui que ele está-se a confundir. Ele, a dada altura, já não consegue se perceber se ele quer ser empresário ou quer ser deputado. Ele é deputado, mas ao mesmo tempo vem a público falar das suas empresas, vem lamentar que não foi convidado ou que o deveriam convidar para consultas quanto ao dossiê China. Portanto, há aqui muita confusão que o próprio deputado está aqui a fazer. Por isso é que nós achamos que o bem, por bem e por uma questão de coerência e integridade intelectual, era ele se dispensar do Parlamento, dar-se umas férias para se dedicar aos negócios. Achas que a UNITA vai continuar a sofrer esse tipo de dissidências ao continuar a buscar pessoas de fora da sociedade civil e etc. para comporem o grupo parlamentar? Há vozes, diz-se que há vozes dentro do próprio partido que são contra, mas achas que a UNITA deve continuar a ir buscar pessoas de fora e correr estes riscos? Bom, é assim, a UNITA está numa luta com o MPLA, porque ela acusa o MPLA de fazer exclusão, de governar só consigo próprio. Então, a UNITA sempre, isso desde 92, desde o tempo do Jonas Savimbi,
procurou mostrar inclusão, fazer listas e integrando nelas pessoas também da sociedade civil e pessoas até que não fazem parte da UNITA. Vejamos que em 92, Jonas Savimbi já previa, em caso de vitória, chamar o Vicente Pinto de Andrade para ser primeiro-ministro no seu governo. Quando chegou, incluiu nas listas de deputados pessoas que tinham aderido recentemente à UNITA, e agora Samakuva deu sequência, Adalberto também deu sequência, né? Agora, o problema estão nas pessoas que não honram, não sabem honrar este compromisso ou esse acordo que fazem com ela, a UNITA, e postos no Parlamento, fazem outras alianças e entram em ruptura com o maior partido da oposição. Portanto, o problema está nestas pessoas. Se tu fazes um compromisso para entrar numa bancada parlamentar, este compromisso deve ir até o fim. Portanto, o problema é de quem não cumpriu e não da pessoa que contratou. Mas são os riscos que a UNITA corre, não é? Porque ninguém logo à partida vai dizer, olha, eu vou no meio do caminho, vou querer sair, ou vou trair, ou vou fazer. São riscos que a UNITA corre, não é? Sim, se ela quer mostrar a inclusão, tem que sofrer esses riscos. Aliás, a política é feita mesmo à base de riscos, é como um negócio. Faz-se negócios e antes analisas os prós e os contras. Mas a UNITA, o Francisco Viana é um tipo que já convive com a UNITA há muitos anos. Já em 89, e ele próprio está a afirmar, ele esteve na Jamba. Quando se realizou o primeiro congresso de quadros de angolanos na diáspora em Lisboa, organizado por ele próprio, ele convidou quem? Elementos da UNITA, Tony da Costa Fernandes, Gina Sapalalo, Gato, Alicerce Mango. Ele tem uma convivência antiga. Talvez por isso é que a UNITA achou que ele era merecedor desta confiança. Aliás, porque ele até, embora seja do MPLA, é filho de um cofundador do MPLA, mas é filho de um cofundador que depois, já desde o início, desde os anos 70, que incompatibilizou-se com o MPLA, o pai foi torturado, foi cegado uma das vistas pelo MPLA nas cadeias, e o Chico Viana andou solto, e só mais tarde é que regressa a Angola, deram-lhe alguns negócios e voltou a se reconsiderar com o MPLA, porque no fundo, se nós olharmos o discurso dele também, ele não se revê neste MPLA de hoje, se nós formos também assim coerentes, porque é como dizíamos, o problema dele já não é de convicção política, é empresarial. Mas nessa ordem de ideias, Francisco Viana tornando-se deputado independente, será surpreendente vê-lo a virar-se mais para a bancada parlamentar do MPLA? Aliás, para já, primeiro é que a Constituição não prevê a figura do deputado independente. O que ele pode fazer é, estando lá, ele renuncia à bancada parlamentar da UNITA, fica desvinculado, passa a ter uma ação autónoma, mas veja uma coisa, desde o momento em que ele quer ter essa liberdade, a UNITA o que é que está a pedir? A UNITA está a pedir às autarquias e quer uma revisão da Constituição que trave uma revisão que limite, que traga de volta a eleição presidencial em Angola, conforme estava na Constituição, que foi até 2010. Quando Francisco Viana pede para ter essa autonomia, para não votar ou ter um voto de orientação partidária da UNITA, ele está a ter um voto que é contra a UNITA. E o que é um voto contra a UNITA? Voto contra a UNITA é voto favorável ao MPLA. Então, ele está aqui a colocar-se na disposição do partido no poder, porque aqui só há dois votos, ou votar contra ou votar a favor. Então, ele está, em termos de bancada parlamentar, está para votar contra a UNITA, e votar contra a UNITA é votar para o MPLA. Então, ele está aqui, nem precisa ser independente. Ele já anunciou que, doravante, e isto é para as pessoas que não se assustarem com a sua orientação de voto doravante, que ele vai votar contra aquilo que a UNITA prega ou defende. Muito bem, 17h55. Este é o Dias Andados, vai ao ar todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Podemos ser acompanhados nas nossas páginas do Facebook
e também do YouTube e naturalmente na frequência 96.1. Vamos avançar para outro tema, olhando agora para a greve, com muitas pontas por onde se lhe pegue, mas vou primeiro querer saber de ti qual é o balanço que fazes destes 3 dias de greve, mas no que a adesão diz respeito. Bom, os sindicalistas estão a dizer que houve uma adesão de 75% ou 95%. O país não paralisou como se previa. Também não era objetivo deles paralisarem no seu todo, porque que eles já alertavam que há serviços essenciais como os hospitais, casas mortuárias, aeroportos, que não devem estar paralisados por nenhuma razão. Agora, eles conseguiram o objetivo, que é chamar a atenção. A nível internacional, os mídias só estão a falar desta greve, embora que ela foi manchada com atos da polícia de estar a reprimir e a prender pessoas, mas contudo eles conseguiram com o seu objetivo, que é de chamar a atenção ao mundo, que temos aqui um governo que não está a cumprir com as suas obrigações. Os sindicalistas estão em negociações desde quando? Desde setembro do ano passado. E até aqui o governo não está a cumprir, não está a conseguir cumprir com aquilo que eles querem, que é o ponto máximo. Embora que uma parte das exigências foi já coberta, mas o ponto máximo é a questão dos salários, porque o governo defende, eles querem salários que seja atualizado aí a 250%, e o governo quer dar salários em conformidade com a dimensão de cada empresa, empresas médias e outras, e as outras. Portanto, eles estão a conseguir, os sindicalistas estabeleceram que a greve seria de forma faseada. Esta é a primeira. Depois, em abril, haverá uma outra fase, no início de abril, depois finais de abril ou maio também terá outra fase. Portanto, pelos vistos, eles estão a conseguir aqui a cumprir com a sua agenda, e isto serve para forçar o governo a refletir e considerar que nós estamos daqui de uma crise. É uma crise que já é econômica, uma crise também política, uma crise social, porque está-se aqui a desrespeitar os direitos dos sindicalistas. Portanto, o governo tem que refletir e voltar à mesa das negociações, apresentando aí a sua contraproposta, para que os sindicalistas não voltem a protestar naquela que é considerada ou vai ser a segunda fase desta greve. Apesar de não se ter bem ideia do número exato de pessoas que aderiram à greve, achas que as pessoas estão de facto a ganhar essa consciência destas formas constitucionais de se reivindicar? Eu acho que, no geral, todos se revêem nesta greve. As pessoas só não estarão a aderir em pleno por algum medo ou algum receio, porque nós temos a cultura, ou o governo tem a cultura de partir para a violência, ameaças, retaliações. E as pessoas podem estar a ponderar. Mas o importante é aquilo que vai nas suas almas, que é eles estarem solidários com os sindicatos. Imagina lá, nós estamos com um salário mínimo na ordem de 36%. Não aderir à greve, esta greve, ou não estar solidário com esta greve, é estar a concordar com 36%, 36 mil kwanzas de salários. Se nós entrevistarmos qualquer pessoa, de forma, ou mesmo até de forma anónima, ou se fazer uma sondagem, vamos ver aqui que todo mundo vai concordar, ou melhor, vai discordar com esse salário de 36 mil kwanzas, e discordar com esse salário é concordar que haja pressão para que ele suba. E a pressão é estar a favor desta greve, que é um instrumento plasmado na lei, autorizado para fazer essa pressão.
Apesar de plasmado na lei, como bem disseste no princípio da tua abordagem, algumas pessoas foram detidas, a polícia atuou severamente contra os que pretendiam fazer greve, o que forçou também o porta-voz da Comissão Negocial, Teixeira Cândido, a vir a público, dizer que se não fossem libertadas estas pessoas, haveriam manifestações por todo o país. A Ordem dos Advogados também veio ao público pedir que se instaurasse um inquérito sobre estas questões. Achas que estas ações vão continuar nas outras fases da greve que estão previstas? Pode continuar, porque isso é uma forma do governo ameaçar, que já é uma cultura das autoridades angolanas. Nós estamos há 32 anos desde a abertura democrática ou para o multipartidarismo e nunca houve algo diferente de haver greves ou manifestações sem que o governo pudesse interferir. E esta não surpreendeu a ninguém. O anormal até seria não prenderem e não violentarem os profissionais. Já se previa isso e se acontecer novamente não vai ser surpresa para ninguém. Agora, houve aqui um recuo que é de os que foram julgados no AMBO foram absolvidos por falta de provas. Este é um artifício também que o governo faz, que é quando ele sabe que não tem mesmo razão total, quando ele sabe que isto vai manchar a sua própria imagem interna e externamente, então ele usa o argumento de que solta por falta de provas. Quer dizer que há aqui há um recuo. É provável que na próxima vez ou ele não vai prender ou vai levar para a esquadra e depois libertar. Estes são os sinais, pelo menos, que o governo dá. E vejamos uma coisa, prenderam um enfermeiro no Bengo, no Ambo, ameaçaram alguns. Quem está a prender é a polícia. A polícia depende, ele para ir para a rua recebe uma orientação. Ela, antes de ir para a rua, vai para uma parada e está lá o comandante a dar as instruções. Se o de Buambo prendeu, o do Ambo também prendeu, quer dizer que houve uma orientação nacional para procederem de tal forma. Não foi uma iniciativa isolada das forças policiais, porque quando há momentos que as pessoas, por exemplo, vão para as ruas e o governo diz, olha, aqui não prendam e nem batem. Por exemplo, quando há manifestação da UNITA, o governo pelo menos dá orientação para não prenderem nem baterem. Por quê? Porque tem ali muita gente, depois pode-se perder o controle e dar resultados inesperados. Agora, há outras manifestações quando acontecem antes das eleições, o governo também não dá ordens de detenção. Agora, só estas que são estas assim dos sindicatos, dos movimentos estudantis, o que acontecem em épocas não eleitorais, é que o governo procura prender e usar a violência. Ele tira, só há aqui as exceções. Pronto, é aquelas as marchas que ele faz, ele não, que o governo, que o MPLA faz, ele não prende, né? Não faz aquilo até ele usa aquilo para servir de exemplo. Mas quando é da UNITA, ele também não utiliza, que é para não sair fora do controle. Mas isto para dizer que há uma orientação que dá. Agora, se o presidente, já tivemos uma manifestação em setembro no ano antepassado dos jornalistas e também não houve repressão nenhuma. Porquê? Porque o presidente naquele momento estava nos Estados Unidos e dizia que há liberdade de imprensa, de imprensa e liberdade de manifestação em Angola. Para não beliscar o discurso do presidente, a polícia naquele dia não prendeu ninguém, não usou violência, porque precisava de estar em consonância com o discurso do presidente. Mas aqui já não, ela fez essas detenções para intimidar mesmo.
Uhum. Nas manifestações já é usado o argumento da ruaça, estrago dos bens públicos, confusão, entre outros. Não me parece que durante a greve possa-se usar esses argumentos. Achas que, por este ponto de vista, o Presidente da República deveria vir ao público repudiar estas detenções? Sim, ele deveria vir a público e há aqui uma coisa interessante. Nas estatísticas da polícia ou dos tribunais, não há nem alguém que foi condenado por crimes de arruaças. Todos que vão para a tribunal por este tal crime da arruaça, de partir montras, etc., depois é absolvido, depois não se encontra provas. Qual é a conclusão que há? O que se chega é que as tais arruaças, os tais arremessos de pedras, é uma retórica porque o próprio governo cria para desacreditar as manifestações, as greves, antes delas acontecerem. O governo já diz que elas vão ser de arruaças, que vão ser de atirar pedras, que vão ser violência. Ele já atribui. Depois, quando as pessoas vão para as ruas, ele prende e depois diz: não, essa era uma manifestação, travamos porque é uma manifestação de arruaças. Como é que ele sabe que aquilo vai ser de arruaças se aquilo ainda nem sequer aconteceu? E eu que disse, nas estatísticas da polícia, do tribunal, não há nada disto de arruaças. E o que conta são as estatísticas, o que dizem as estatísticas. Então, isto é uma fabricação que o próprio governo faz. Agora, o presidente não vem falar ao público, não vem condenar, porque isto é do seu interesse. Quando a polícia sai à rua a intimidar, vai dentro da política do próprio presidente de intimidar, de ter um povo que tem medo de si, que tem medo do seu governo e que tem medo de lhe afrontar. Por quê? Porque nós estamos com uma crise económica e crise social, há crises de valores, há tendência das pessoas irem se manifestar, mas o problema não é que as pessoas vão se manifestar e o governo vai perder o controle. O problema é que eles têm medo que as pessoas vão se manifestar e as pessoas percebam que têm um poder que é de ir às ruas. Imagina lá que nós aqui na função pública são quase meio milhão de pessoas. As pessoas vão para a rua em greve e decidem não sair dali. É um número desproporcional ao número de efetivos que temos na polícia. A polícia tem cerca de 100 mil efetivos. A função pública é meio milhão. É um número desproporcional. A polícia não tem homens para depois aguentar um número de populares a ir para a rua, ir para as ruas, ficar ali sem sair de forma silenciosa, mesmo sem fazer confusão alguma. Então o governo procura impedir isso. E depois tem outra coisa. Nós temos um regime que é securitário. Os regimes securitários, tudo que ele tem, ele resolve todo o problema, ele resolve sempre com uma solução securitária. A greve, qual é a solução securitária? Que é prender, bater. A solução é sempre na base da segurança. Qual é o argumento dele? Que vai atentar contra a segurança. Vai haver manifestação, dias antes, ele já diz que vai ser de arruaças, que é uma manifestação que atenta contra a segurança. Quer dizer, a prioridade do governo, do regime, é a segurança, não é a vida do cidadão, não é o bem-estar das instituições, mas sim, não é a paz, não é comida, não é saúde para o povo angolano, não. É apenas o pretexto é a segurança. É o argumento que ele tem. Portanto, se nós olharmos no Kagame, todos os estados autocráticos, o argumento sempre é segurança. Se nós formos para Portugal, para países ou para a França, não vamos usar esse argumento de segurança. O nosso já é assim, porque é um Estado securitário, um Estado autocrático. Faz parte da natureza do regime. Ainda sobre a greve, o birro político do MPLA veio a público fazer uma conferência de imprensa, ao mesmo tempo que se solidarizou, deixou claro que os valores exigidos pelos trabalhadores, pelos sindicatos, são para esquecer. Sim, o birro político, ele veio como uma autoridade moral, uma autoridade que gera o governo, veio num papel de tentar mediar, porque quando ele diz e apela às duas partes, governo e sindicato, para voltarem à mesa das negociações, ele está a se assumir como mediador. Mas, ao mesmo tempo, este mediador tomou partido. Ele já está a dizer, ele diz ali que
o que o sindicato está a pedir não vai ser atendido pelo governo. Ele já põe ali um empecilho, ele já põe ali um travão. Ele já dá um exemplo a dizer que, a perguntar se aumentarem os salários conforme se está a querer, que nenhum membro do sindicato vai ter 250 mil kwanzas para pagar Eles os já seus baixaram para 100 funcionários. mil, já baixaram para 100 mil. Sim, mas ele está a dizer ali que nem esse salário que está-se a pedir, os líderes sindicais ou os membros não vão ter para pagar os seus empregados domésticos ou os seus funcionários. Ele dá esse exemplo. Então, ele já Mas vem é um também facto. ali. Mas é um facto, não? É um facto. Sim, mas ninguém é obrigado a ter. Quando, os empregados domésticos não são membros da função pública. Quando eles são contratados, Eles exigem o salário mínimo nacional para todos, não estão a falar só da função pública. Sim, mas faz um contrato. Agora, se ela aumentar os salários, é uma questão da pessoa depois renegociar, fazer ali cálculos, ao invés de pagar mensal, o empregado vem uma vez na semana e ele se ajusta. Mas agora, isto também não é problema do MPLA. Se os membros dos sindicatos desejarem ou quiserem pagar os seus empregados também com salário mínimo, é problema deles, não é do Bureau Político. Portanto, mas, ao mesmo tempo, o Bureau Político parece em dissonância com o Executivo, que, por exemplo, estabelece aí metas de acordo com a dimensão da empresa, mas para as grandes empresas já chega a 100 mil. O Bureau Político fala em um aumento de 25%, que seria 8 mil kwanzas, ou seja, o salário passaria mais ou menos a 40 mil kwanzas. Há aqui alguma dissonância? Bom, o que o Bureau Político procurou fazer é travar a greve de uma forma e desmotivar, desencorajar a greve. Ele, quando vem, põe-se por cima, um dia ou 2 dias antes da greve, ele vem e ainda reivindica que ele é que trouxe o tal dispositivo legal e colocou na lei sobre o direito à greve. Ele está a mostrar aqui que eu que pus isso na lei, então eu sou mais interessado. Ele faz essa defensiva. Agora, o que ele quis fazer é desviar a greve, encorajando as duas partes para irem para a mesa das negociações. Mas agora, se eles quisessem mesmo que o debate ou as conversações ou as negociações continuassem, era só o Bureau Político orientar o governo, a senhora ministra, a voltar para a mesa das negociações, chamar em formato urgente os sindicatos e se reunirem. Agora, ele é que gera o governo, ele é que deveria dar o ponto de partida, ele ainda está a dar recado ao próprio governo. Então, por isso é que tem aí, e veja que até nem se acertaram. Daí que um está a propor uma coisa e o outro depois está a vir dizer outra coisa, com posições quase que contrárias. Mas terá sido também uma mensagem enviada para que, pronto, dizias que o Executivo devia chamar os sindicatos para mais uma negociação, mas o facto é que os sindicatos estão com os pés assentos no chão e, se não for a proposta que eles colocam em cima da mesa, não vão aceitar outra coisa que não seja o que eles querem. Portanto, uma negociação nos moldes em que falas teria algum efeito para travar a greve? Até porque o Executivo já mostrou, mas diz que não tem capacidade para pagar o que sim, no fundo, o governo foi o responsável por esta greve. Eles é que levaram o sindicato, os líderes sindicais a irem para a greve, porque eles andaram a reiterar durante as negociações e também na comunicação social que a exigência, o pedido ou as reivindicações dos sindicatos eram medidas que eles não podiam tomar por decisão administrativa, tinham que depender do mercado. Quando se está a dizer para depender do mercado, temos com o mercado com uma inflação na ordem dos 24%, os salários base não estão a ser reajustados conforme já há 3 ou 4 anos. Portanto, o que ele está a dizer, ele quando diz que tem de depender da dinâmica da economia, aquilo é deixar
os líderes sindicais a Deus dará, quer dizer que aquilo é num salvem-se como puderem. É o mesmo que dizer que nada vai mudar. Houve aqui a questão também do IRT, eles aí disseram que aquilo é intocável, é intocável. Portanto, o governo não soube negociar, foi um mau negociador. Quando se está a negociar, não se diz assim que isso aqui não vou fazer, isso aqui não vou fazer. Pede propostas, ouve, analisa, chama os técnicos para ouvirem e analisarem as propostas. O político ouve as propostas, depois vai se consultar com os técnicos, mas não, vimos ali a ministra a tomar decisão, a ser dura, a dizer que não iria cumprir ou atender é uma decisão da ministra? Sim, ela está ali, ela está ali em representação titular do Poder Executivo. Tudo o que ela faz é em representação do titular do Poder Executivo, do Presidente da República. Se o Presidente da República estivesse em desacordo com ela, ou se não lhe teria exonerado. Então, ele não se sente desautorizado, quer dizer que a senhora ministra está ali a tomar uma posição em nome do governo liderado pelo senhor presidente João Lourenço. Então, é a posição do presidente João Lourenço. E está aí também o Bureau Político, veio falar, tanto o Bureau Político como o Executivo tem um chefe em comum. Enquanto isso, os deputados do MPLA recusaram-se a discutir sobre o assunto no Parlamento, com a justificação de que não se pode criar ruídos enquanto se negocia. É uma justificação plausível ou é só seguiu a praxe de não se aceitar não se aceitar abordar as propostas trazidas pela UNITA? Não, os deputados do MPLA esqueceram-se qual é o papel também dos deputados ou da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional tem uma das suas funções é de representatividade, de representar o povo e também tem a função de fiscalizar. Ele tem esse papel de fiscalizar, de acompanhar as ações do Executivo. Então, o Parlamento, na sua qualidade de órgão fiscalizador, pode não interferir, mas pode fazer uma moção tanto de apoio como contra o governo, como tem estado a fazer. Agora, o que o Parlamento fez comportou-se como o governo. Ele está do lado do governo. O Parlamento deveria ser neutro. Ou então tomar uma posição a estar solidária ou fazer minimamente aquilo que o MPLA fez, né? Embora tomou partido, mas o MPLA veio numa posição também de mediador. O Parlamento poderia também apelar às duas partes para entrarem num consenso, porque é o Parlamento que aprova, no fim do dia, o OGE, que é o instrumento principal financeiro usado pelo Executivo. Então, ele não precisa esperar que as partes cheguem a um meio termo ou que concluam as negociações. As negociações estão num nível alto de tensão, com atos de greves, detenções. O Parlamento pode tomar uma decisão, sim senhora. Isto não é interferir coisa nenhuma. Mas como é que tu poderias explicar o facto do MPLA não ter aceitado falar sobre o assunto? Porque a direção do Parlamento confunde-se com a direção do MPLA. Eles acham que, tomando uma decisão, eles acham que devem estar solidários ao governo. Estar solidários ao governo é manter-se do lado do próprio governo. Mas podia haver uma discussão, quanto mais não fosse para apresentar esta Ele nem deu sequer, a direção do Parlamento nem sequer deu lugar a uma discussão, não cortou o mal pela raiz. Ele não quer, fez isso. Isto até mostra que o Parlamento é submisso ao titular do Poder Executivo. Eles não quiseram chocar com o Presidente da República, que é o chefe do governo.
18 horas e 19 minutos, este é o Dias Andados, vai ao ar às sextas-feiras, depois das 17h30. Hoje está connosco a analisar os temas que marcaram a semana o analista José Gama. Podemos ser acompanhados pelas nossas páginas de Facebook e também do YouTube. Vamos ao último tema do dia. Um dos frutos escolhidos na visita do Presidente da República à China foi a redução dos pagamentos da dívida a Beijing. Um relativo alívio, certo? Correto, e isso foi assumido pelo próprio presidente, que conseguiram um alívio. Foi uma visita que foi marcada por alguns pontos, por assinatura dos acordos, houve a renegociação da dívida de Angola para com o maior credor que ela tem, que é a China. Houve aqui cooperação bilateral e parceria estratégica com assinatura de acordos, quer dizer que reforçaram as ligações políticas e econômicas entre os dois países. Houve aqui por parte do presidente encontro com homens de negócios e, portanto, vimos aqui o presidente numa viagem que terá surtido efeito, porque o mais importante que ele quis aí é o alívio da dívida, porque aquilo estava a comprometer as finanças públicas. A China é um parceiro em que só o ano passado estávamos em trocas comerciais na ordem de 23 mil milhões de dólares, com 400 empresas chinesas a operarem em Angola ou a entrarem no nosso território e a produzirem vários postos de emprego. Portanto, o presidente teve um ganho, porque a China é um parceiro também que não decepciona os africanos, não decepcionando no sentido de não interferir na política de ninguém, e hoje o novo embaixador chinês ainda reiterou isso, que eles não interferem, respeitam, têm a política da não interferência. Portanto, se nós analisarmos essa viagem do presidente, ele conseguiu o ponto alto, que é o alívio da dívida e da dívida externa quanto à China, e teve aí os encontros a alto nível com o presidente da China. Apesar de teres citado o embaixador chinês, de que a China não se intromete na política externa dos outros países, mas o facto é que as relações entre a China e Angola pareciam estar tremidas, arrefecidas. Achas que esta viagem de João Lourenço à China terá de alguma forma aquecido estas relações? Sim, aqueceu. Geralmente, no mundo, os presidentes viajam para um país em cada mandato. No mandato, ele viaja uma vez, presta uma visita de Estado. E o presidente está no segundo mandato. Então, era suposto ele ter 2 viagens à China. E ele excedeu-se. Teve 3 viagens de Estado à República da China. Quer dizer que esta última foi marcada por um mal-estar diplomático, um mal-estar político, ausência de embaixador, e ele precisava que a sua dívida fosse aliviada, e isto o levou a ir para a China pessoalmente. E indo para lá, fez ali, teve um entendimento com a China. E vejamos uma coisa, a China também temos relações com ela já neste âmbito dos empréstimos há cerca de 20 anos. E alguns fundos que a China deu para Angola foram usados para atos de corrupção. E o caso de Angola, a corrupção em Angola é muito usada para referenciar e se atacar a reputação da China. A China teve de fazer uma reavaliação dos seus empréstimos, das suas políticas, das suas relações comerciais com o mundo, para que ela não fosse, para que a sua reputação não fosse atentada. Daí que ela, mesmo na questão, no dossiê Angola, ela sentiu-se muito tocada, porque veja que Angola é o maior credor, ou melhor, a China é o maior credor de Angola, o maior credor em África, aliás, que nós temos.
É a maior dívida que Angola tem no mundo é com a China. E a China também aproveitou fazer a reavaliação desta parceria toda, e veja que, por isso é que o presidente teve que, antigamente o presidente renegociava com os PCAs dos bancos, do Banco de Desenvolvimento Chinês, do Exim Bank, e desta vez ele teve que ir ao alto nível da China para tratar deste assunto. Portanto, agora vão para a fase do alívio, do respeito mútuo das suas respectivas soberanias e, como disse o embaixador chinês, o mais importante é que os parceiros cumpram com os seus compromissos bilaterais. E Angola terá de cumprir, que é pagar a dívida que tem com a China. Tem uma dívida agora na ordem dos 17 mil milhões e 12 dos quais é com o Exim Bank e o Banco Comercial e o Banco de Desenvolvimento Chinês que ele está a pagar por via de petróleo. Muitos empresários chineses manifestaram a intenção de vir investir em Angola. Os empresários chineses não se importam muito com as condições que vão encontrar nos países, nomeadamente em Angola, que impedem, por exemplo, outros países de cá virem investir. Não têm muito isso em conta? Não, o chinês é um povo que, quando ele chega, pode investir em qualquer área. Em qualquer área, não interessa as condições, não impõe muito, não é muito exigente e eles funcionam como se fossem também africanos. E neste caso, Angola também não coloca assim algumas exigências a eles, tem estado a ser flexíveis. Vejamos que temos até chineses com negócios pequenos em todas as dimensões. Portanto, os chineses em Angola praticamente sentem-se em casa, estão a abrir até armazéns de comida, armazéns de roupa, armazéns de bebidas e etc. Neste aspecto, os chineses estão muito familiarizados com o país. Muito bem, Gama, assim chegamos ao fim de mais uma análise dos factos que marcaram a semana. Muito obrigada mais uma vez, até à próxima. Obrigado. Às 18h27, esta última parte do programa Dias Andados. Aqui recordamos os factos que marcaram a semana e começamos mesmo com o pedido do deputado Francisco Viana, a Presidente da Assembleia Nacional, para continuar no Parlamento, mas de forma independente. O antigo político do MPLA e Presidente da Federação dos Empresários Angolanos solicitou a desvinculação do grupo parlamentar da UNITA e justificou a decisão com a falta de concordância nas estratégias partidárias. Francisco Viana avançou que tornar-se deputado independente é a melhor forma para defender a sociedade civil e os angolanos. Essa dificuldade, eu escrevi à senhora Presidente da Assembleia para ver se nós encontramos aqui uma forma que me permita manter-me a trabalhar naquilo que eu fui votado pelo povo para defender a parte da sociedade civil e o povo angolano em geral. E continuo apostado na alternância democrática. Está na hora de falarmos mais alto. E para falarmos mais alto e com mais propriedade, não podemos estar subordinados a estratégias partidárias. Não é só isso. Francisco Viana garante, entretanto, que vai continuar na Frente Patriótica Unida. Não disse que eu vou continuar no grupo parlamentar. O que eu disse é que eu faço questão de continuar na FPU, que é uma coligação madura. De certeza que vai perceber de que tem que haver independentes e que esses independentes não têm que estar subordinados aos partidos. Sobre o assunto, a vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA desvaloriza a decisão e considerou-a normal. Navita Angolo afirma que o partido é democrático e afasta desde logo qualquer intenção de retirar o mandato a Francisco Viana.
A UNITA, como sabe, é aberta. A UNITA está hoje numa figura de Frente Patriótica Unida, onde congrega várias forças. Portanto, temos o Projeto Servir Angola, temos o Bloco Democrático, temos a sociedade civil, que abraçamos antes das eleições. E, portanto, em política, não há situações permanentes. As forças que englobam a Frente Patriótica Unida mantêm a sua natureza independente. Portanto, o pedido do Dado Viana é natural, é normal, é legal e, democraticamente falando, portanto, também é normal. E a UNITA aceita com toda a naturalidade que lhe caracteriza enquanto uma força democrática que se propõe a conviver com todas as forças e manter a sua postura de nacionalidade, de africanidade e, sobretudo, de buscar o bem-estar de todos os angolanos. Questionada se prevê outras dissidências, Navita Angola avança que a UNITA não espera atitudes idênticas. Uma manifesta vontade de um deputado que é, como sabem, o deputado Viana representa a sociedade civil. Ele entrou na Frente Patriótica como um membro da sociedade civil. E há uma figura que lhe assiste do ponto de vista legal de se tornar um deputado independente, é legal. A UNITA não pensa em nada, não espera nada. A propósito do assunto, o jurista William Toné diz esperar que o Partido do Galo Negro se posicione e aprenda com a situação de Francisco Viana. William Toné afirma ainda que o MPLA recebe um trunfo inesperado. Pelas fontes que temos, isso não foi discutido em sede da bancada parlamentar sequer da UNITA, deu imediatamente entrada no gabinete da Presidente. Acho que será, de facto, uma cereja para a Presidente que se tem posicionado partidocratamente e, naturalmente, isto é mais uma forma do MPLA se posicionar do que a UNITA se posicionar. A UNITA agora tem que se conformar com este novo quadro e quem tem que se posicionar é o MPLA porque recebe um trunfo inesperado, não é? Primeiro, um quadro que diz que saía porque estava inconformado. Foi acolhido num projeto que englobava a UNITA e atores da sociedade civil e mais o Bloco Democrático. Ora, obviamente, se Francisco ainda não vai à procissão a meio, decide virar o posicionamento dos cavalos, então acho que a UNITA tem que posicionar, tem que ver e aprender que nem tudo que brilha é ouro. O jurista William Toné, a propósito do pedido de desvinculação do grupo parlamentar da UNITA, feito pelo deputado Francisco Viana. Francisco Viana integrou a lista de deputados da UNITA nas eleições de 2022, através da Frente Patriótica Unida, que congrega membros do Bloco Democrático, do projeto político Para Já Servir Angola e de individualidades da sociedade. Na quarta-feira, as centrais sindicais cumpriram com a promessa de greve devido ao descontentamento dos trabalhadores, entre outros, no que toca ao salário mínimo nacional. Os sindicatos exigiam inicialmente um salário mínimo de 245 mil kwanzas, tendo reduzido posteriormente para 100 mil kwanzas. No entanto, o governo alega que é economicamente inviável atender ao pedido, com o argumento de que as micro e pequenas empresas não têm a capacidade de pagar o ordenado. E propôs estudar variantes como o pagamento diferenciado por setores e categorias de empresas, mas não avança qualquer data para que isso aconteça. A UNITA levou o assunto para ser discutido no Parlamento, porém a proposta foi chumbada com 69 votos a favor e 95 contra e 0 abstenções. A greve que teve duração de 3 dias terminou hoje com registro de detenções e julgamentos sumários. No AMBO, por exemplo, 3 grevistas
foram detidos e levados a julgamento. A detenção ocorreu quando os 3 funcionários da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade tentavam afixar cartazes de greve na instituição. Outras detenções ocorreram no Bengo, quando médicos e enfermeiros de uma instituição hospitalar negaram-se a prestar mais do que os serviços mínimos exigidos pela lei da greve. O jurista Joaquim Jaime entende não ser normal que ocorram detenções por conta do exercício de um direito consagrado na Constituição e defende a responsabilização dos agentes que efetuaram as detenções. A greve tem consagração constitucional em Angola, é uma das formas de luta prevista pela Constituição, quando, por via da negociação, os trabalhadores não conseguem ver satisfeitas as suas pretensões e eles entendem haver espaço, haver margem suficiente para que os seus pedidos, as suas exigências sejam efetivamente cumpridas. Então, eles partem para um mecanismo de força que está à disposição deles, que é a greve. A greve, podemos dizer, que é uma forma de continuidade da discussão de modo unilateral. É um mecanismo de pressão inserido no âmbito do diálogo. A lei prevê esse mecanismo porque, apesar de que no momento das negociações diluem-se as diferenças empregado e empregador, trabalhador e patrão, mas do ponto de vista fáctico, essa diferença ela continua a existir. Então, os trabalhadores, como sendo a parte mais fraca dessa relação jurídica, lhes é conferido esse instrumento de força que eles possam usar para ver satisfeitas as suas pretensões. Deter um grevista é uma violação grave à lei e à Constituição, e sempre que assim que se proceder, o agente ou funcionário público que, por vontade própria ou a mando de alguém, tenha procedido dessa forma, deve ser responsabilizado. E o presidente executivo da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, entende que o cumprimento do direito à greve pode ser assegurado mediante a apresentação de denúncias. Parece paradoxo, mas parece que uma das formas é tentar ações, queixas contra esses agentes que persuadem os trabalhadores a irem trabalhar, né, as entidades empregadoras, a própria polícia, os próprios cidadãos terem consciência de que a greve é um direito e eles devem observar manter-se em casa, com sentido satisfeito. Não há outra forma. Não parece que exista. Se existir, por favor, que digam e se calhar nós vamos analisar. Mas me parece que seja esta. Olha, se a polícia vem deter um sindicalista que não pode e depois impede-o de exercer o seu direito, o que resta a este cidadão, a este sindicalista, é apresentar uma participação contra esse agente da polícia, para os próprios órgãos judiciais resolverem o problema, a situação. É possível que exista esta falta de conhecimento, não só da parte dos agentes policiais, das ordens públicas, mas a falta de conhecimento geral dos cidadãos, né? Portanto, essa cultura, falta-nos ainda a melhorar e aprimorar a cultura de conhecimento das leis. Serra Bango, da Associação Justiça, Paz e Democracia, descontentamento pelo salário mínimo nacional levou a greve de 3 dias na função pública, que levou à detenção de vários profissionais. Caso não haja consenso entre as centrais sindicais e o governo, a greve poderá conhecer uma segunda fase. E ainda na quarta-feira, uma notícia do jornal Valor Económico dava conta de que cada um dos mais de 34 milhões de angolanos devem aos credores internacionais 1.215.000 kwanzas. O semanário chegou a este valor com base no câmbio do BNA de segunda-feira. O total da dívida com países e instituições financeiras internacionais reduziu 4,6%, saindo dos 52,65 mil milhões de dólares de 2022 para os 49,644 mil milhões no exercício passado. É uma matéria que é resumida pelo jornalista Nildo Vidal. Representa uma baixa no peso da dívida sobre a população angolana, que individualmente tem pouco mais de $1.460 da dívida a liquidar, menos 117,63% dólares face aos mais de $1.577 que cada um tinha a pagar no exercício homólogo, altura em que a população se situou
em 33 milhões de habitantes. O semanário avança ainda que este é o segundo valor mais baixo que cada um dos angolanos tem a pagar dos últimos 6 anos, após sucessivos 5 anos a romper os mais de $1.500. Entretanto, é muito próximo, com diferença de $13,76 do que tinha que desembolsar individualmente em 2017, cerca de $1.500. A fase mais pesada para o bolso dos angolanos no pagamento do quilape é a de 2022, quando cada um tinha a pagar $1.577, fruto do aumento de $70,7 comparativamente aos $1.507 do período anterior. O país a que os angolanos mais devem é a China, onde João Lourenço se deslocou na última semana para, entre outros temas, acertar negociações que levassem ao alívio da dívida. Ao fim da visita, José de Lima Massano, ministro de Estado para a Coordenação Económica, assegurou, entretanto, que os prazos de liquidação da dívida se mantêm contabilizada em 17,921 mil milhões de dólares. Cada angolano tem a pagar aos chineses $527,1. Depois dos chineses, os britânicos são os segundos maiores credores internacionais, com 13,513 mil milhões de dólares. Ao país, liderado por Rishi Sunak, cada angolano deve $397,46, uma diminuição de 42,35 face aos $439,81 do ano anterior. Já as instituições internacionais, que incluem instituições financeiras como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, um angolano tem a pagar de quilape $156,67. São contas do jornal Valor Económico, na edição desta semana. No ensino superior, o Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos não acreditou os cursos de Medicina e Enfermagem das Universidades Agostinho Neto, Universidade 11 de Novembro, Rainha Nzinga, Catiavala Buila e José Eduardo Santos, e do Instituto Superior Técnico Militar. As instituições, segundo o INARES, estão proibidas de admitir novos estudantes nos cursos não acreditados no próximo ano académico e têm de 2 a 3 anos para organizarem-se. A medida foi anunciada esta segunda-feira pela Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação durante a divulgação dos resultados do processo de avaliação externa e acreditação dos estudos do ensino superior. Maria do Rosário Bragança justificou a medida com a falta de condições e acrescentou que as instituições que não fizeram o plano de avaliação também estarão proibidas de admitir novos estudantes no próximo ano académico. Os cursos que foram acreditados têm uma acreditação por um período não superior a 2, 3 anos, quer dizer que até 2 anos ou até 3 no máximo para alguns terão que ser sujeitos a um novo processo de avaliação externa. Os cursos não acreditados têm também, nesta primeira fase, um período de até 2 anos para se organizarem, para verificarem os aspectos nos quais foram mais penalizados para melhorarem. Mas seguramente que, quer para os cursos não acreditados, quer para os cursos das instituições que não realizaram autoavaliação, no próximo ano académico estas instituições não poderão admitir novos estudantes. Esta é uma medida de coerência, em primeiro lugar, porque se um curso não foi acreditado, significa que corre o risco de poder ser encerrado e até que se prove que conseguiu ter um plano de melhoria e com a sua implementação verificar-se melhorias, nós não poderemos permitir que se inscrevam novos estudantes. Por outro lado, as instituições que não realizaram o processo de autoavaliação, que é importante até para a sua preparação para a avaliação externa, também não irão ter vagas para, no próximo ano académico, admitirem estudantes.
Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança, e o diretor do INARES, Jesus Tomé, cita os cursos acreditados e os não acreditados. O INARES decidiu, nos termos da lei, acreditar os cursos de medicina da Universidade Jean Piaget de Angola, da Universidade Privada de Angola e da Universidade Mandum e Mufai, com um desempenho satisfatório, com muitas reservas, portanto, cuja acreditação é válida por 2 anos. Também foram objeto de acreditação, portanto, os cursos de fisioterapia e de odontologia da Universidade Privada de Angola, portanto, com esta classificação que aqui está. Os cursos não acreditados, o INARES decidiu não acreditar designadamente os cursos de medicina da Universidade do Chinete, do Instituto Superior Técnico Militar, da Universidade 11 de Novembro, da Universidade Tete Balaguila, da Universidade Rainha Njingamban e da Universidade José Eduardo dos Santos. Também o INARES decidiu não acreditar os cursos de enfermagem da Universidade Agostinho Neto, do Instituto Superior Técnico Militar, da Universidade 11 de Novembro, da Universidade Rainha Njingamban, da Universidade José Eduardo dos Santos e da Universidade Mandum e Mufai. O secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior considera boa a medida do Ministério em travar novas inscrições no próximo ano académico. Pérez Alberto lembra que uma das questões com que os docentes batem nas reivindicações apresentadas ao Governo tem que ver com a falta de condições e baixa qualidade de ensino. Entendemos que as avaliações foram feitas quer no âmbito externo como no âmbito interno e foram julgados insuficientes a realização, a efetivação dos objetivos desses cursos. Nós colaboramos plenamente com a avaliação feita, desde que não sejam reunidas as condições. Portanto, no que tange às instituições públicas, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior tem vindo a reivindicar, a reclamar, a denunciar a falta de condições nas instituições do ensino superior. O problema não está nos recursos humanos, o problema está na falta de condições. Por exemplo, podemos citar laboratórios, podemos citar também a investigação científica. Por que não há investigação científica? Por que não há laboratórios condignos? Porque não há investimentos sérios. Pérez Alberto enfatiza que se o governo quer ver melhorada a qualidade de ensino, deve apostar seriamente em recursos humanos qualificados e laboratórios. É a medida mais viável se nós queremos, de facto, atingir a eficiência e a eficácia. Os cursos não foram extintos, do que nós acompanhamos, mas foram apenas interditas as matrículas de novos estudantes, a admissão de novos estudantes até 2 anos, para a criação de condições e melhoria dos serviços para o cumprimento real da formação almejada com qualidade. Nós entendemos que, quer no componente do ensino, investigação científica e extensão universitária, isto é fundamental. A medida é boa para corrigirmos. Ora, na ciência, quando se erra, o melhor remédio é a correção. Pérez Alberto, secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, apenas 7 cursos de medicina foram acreditados pelo INARES dos 30 selecionados para a avaliação externa e acreditação do ensino superior. Instituições com cursos não acreditados pelo INARES estão proibidas de admitir novos estudantes no próximo ano académico. Ainda nestes dias que andaram, o Banco Nacional de Angola apresentou aos jornalistas uma nova nota de 5.000 kwanzas que começa a circular a qualquer momento. A entrada da nota no mercado está dependente apenas do sistema de gestão do Banco Nacional de Angola, que emitiu 30 milhões de notas de 5.000 kwanzas com características atualizadas. De acordo com o governador do BNA, em princípio, a introdução da nova nota de 5.000 kwanzas não vai substituir a que já existe. As duas vão continuar a circular em simultâneo até que um dia seja aprovada uma nova família do Kwanza. Tiago Dias justifica a emissão da nova nota com as necessidades do mercado nacional. Essas notas fazem todas elas parte da mesma família e só poderão deixar de circular quando for aprovada pela Assembleia Nacional uma nova família do Kwanza. Enquanto isso não acontecer,
todas as notas da série 2020, independentemente da sua data de emissão, continuam naturalmente em circulação. A entrada em circulação da nota de 5 mil, desta da emissão mais recente, a que nos referimos, essa nota poderá entrar em circulação de um momento para o outro. É uma questão apenas de gestão do Banco Nacional de Angola e em função das necessidades nós poderemos meter essa nota em circulação. De acordo com Tiago Dias, o Banco Nacional de Angola registrou mais de 2.000 casos de falsificação de dinheiro, com destaque para a nota de 5 mil kwanzas, o que obrigou o Banco Central a reforçar a segurança na nota que entra em circulação nos próximos dias. No ano passado, nós tivemos o registro de 2.500 notas contrafeitas. 2.500 notas, naturalmente, sempre que há contrafação de notas, isso é um tema preocupante para o Banco Central, mas ainda assim parece-nos algo insignificante, uma vez que nós temos 500 milhões de notas em circulação nas diversas denominações. É óbvio também que as contrafações incidem essencialmente sobre a nota de maior valor facial e, no nosso caso, a nota de 5 mil kwanzas, razão pela qual também entendemos que devíamos reforçar os elementos de segurança desta denominação. Tiago Dias, governador do Banco Nacional de Angola, a nova nota de 5 mil kwanzas começa a circular a qualquer momento. Foram reforçadas medidas de segurança para evitar falsificação. 18h51, apresentados alguns dos temas que marcaram esta semana, à altura de ouvirmos as perguntas de Geraldo Embaló. Pergunto eu. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde perguntar não ofende, no final de uma semana em que o Ministro da Justiça da Estónia apresentou admissão por causa de alegações de corrupção. Tudo porque o Estado tinha estado a pagar um apartamento para ele e veio a saber-se, através de jornalistas, que o apartamento pertencia a um familiar seu. Há uma semana também em que a presidente da Assembleia Nacional da África do Sul pediu licença, não se demitiu, mas pediu licença por causa de alegações de corrupção que levaram a buscas na sua casa relacionadas com o tempo em que foi Ministra da Defesa. Esse cargo parece ser um bocadinho problemático. E a coisa também não se ficou por líderes intermédios, mas apanhou também presidentes esta semana, em que o presidente do Vietnã também se demitiu depois de implicado num escândalo de corrupção. Ontem demitiu-se o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, espero ter dito bem o nome dele, que ia quase certamente cair via impeachment, mas que pediu admissão depois de emergirem documentos de que a sua firma privada, ou uma das suas firmas privadas, teria recebido cerca de $800 mil da gigante brasileira Odebrecht há mais de uma década, enquanto ainda era ministro de governos anteriores. E agora pergunto eu, querido ouvinte, que outro presidente é que nós conhecemos com ligações e contratos duvidosos com a brasileira Odebrecht? Quem será? Em 2021, a consultora Pangaea Risk afirmava que o atual presidente de Angola estaria sob investigação nos Estados Unidos, entre outras coisas, como contratos no tempo em que também era ministro da Defesa. Citando uma reportagem do Jornal Público Português, entre as investigações em curso destacavam-se alegações de pagamentos de subornos e comissões ilegais pagas pela brasileira Odebrecht a empresas detidas por João Lourenço, família e próximos. Curioso. Entre nós, devido à falta de independência do judiciário, estas investigações seriam completamente impossíveis, pelo que
pelo menos enquanto o chefe está no poleiro. Depois pode até virar povo em geral, como se diz nas ruas, mas enquanto manda é impossível. Entretanto, e como as coisas mudam, esta semana a mudança a marcar a atualidade foi da posição dos Estados Unidos quanto ao apoio incondicional a Israel e àquela tragédia que esse apoio estava a causar em Gaza. Depois de 3 vetos da resolução de cessar-fogo, os Estados Unidos estão esta semana a mudar a posição e a determinar a necessidade de um cessar-fogo sujeito à libertação dos reféns ainda com Hamas, que serão cerca de uma centena. A resolução tem uma linguagem ambígua, mas é um começo. Os Estados Unidos foram evidentemente forçados pela pressão mundial, pela impopularidade que os vetos e a continuidade de uma guerra perfeitamente unilateral, violentíssima, que tem matado sobretudo mulheres, velhos e crianças, sendo que só crianças são metade da população em Gaza, e em que a América das liberdades e dos valores democráticos se estava a tornar cúmplice. O cessar-fogo pedido pelos Estados Unidos está a ser visto mais como uma tentativa de voltar a ganhar uma posição de líder nas negociações e de salvar face perante a tragédia humanitária que estava a fomentar através desse apoio incondicional a Israel, mas é melhor sinal do que estava a ser enviado até agora. Se o querido ouvinte se pergunta por que é que tenho falado todas as semanas na terrível situação em Gaza, neste espaço, a resposta estará talvez numa frase em que partilhei esta semana no meu perfil do Facebook e que dizia: faça silêncio quando as crianças dormem, não quando elas morrem. São mais de 13.000 as mortes de crianças confirmadas, sendo que milhares estão desaparecidas, provavelmente debaixo de escombros, e as restantes passam fome, estão em subnutrição severa, muitas, passam sede e passam os traumas de perderem família debaixo de uma guerra horrível. A Unicef tem dito que Gaza se tornou um cemitério infantil de larga escala. Este assunto, portanto, não é para calar, até que a pressão a que está a sucumbir finalmente os Estados Unidos faça parar completamente a ofensiva. Entre nós, o que não é para calar é outra guerra, esta guerra também de sobrevivência, mas já não a bombas nem a balas, mas a preços de básicos, preços de comida, preços perfeitamente incomportáveis com os salários de miséria da maioria. Na frente desta guerra estão os sindicatos da função pública que exigem o aumento do salário mínimo e que lutam contra a insensibilidade de um governo que prefere continuar a investir bilhões em frotas automóveis de luxo, em prédios e espaços diversos de luxo para instalar as suas representações e os seus representantes públicos, apetrechos desses espaços, viagens multimilionárias e outras futilidades e luxos no meio do lixo, do que preferem investir em salários que paguem pelo menos uma cesta básica. Segundo os Nós Pensão, são precisos 9 salários mínimos para comprar uma cesta básica e com salários de miséria aliados a elevados níveis de desemprego, o despesismo e o investimento da classe dirigente em si mesma não é senão ofensivo. Os sindicatos registaram uma adesão de 95% e esperemos que o governo comece a ouvir as vozes dos que supostamente os elegeram e que supostamente representam, para que a retoma das negociações traga de facto reduções de impostos e aumento de salários, para que comece a ser uma resposta de justiça na divisão da receita da venda do petróleo que sai do subsolo de todos os angolanos. Esperemos também que a vergonhosa ação policial, sempre confusa, sempre equivocada, a pensar que está ao serviço do partido em vez de ao serviço da nação, não se volte a repetir. As estatísticas mundiais apontam para que metade das greves sejam bem-sucedidas e a greve é das poucas ferramentas ao serviço dos trabalhadores que resulta para a melhoria das condições de vida e de trabalho da maioria. Os líderes sindicais merecem todo o nosso apoio, porque lutam uma luta que é para todos, que é para um país melhor. E por isso, meu querido ouvinte, é com admiração e com esperança que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras,